E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma peça do Quebra-Cabeça. O vídeo a seguir é mais uma live da CCXP Worlds 2021 que rolou no último final de semana. Dessa vez a gente vai assistir de novo o bate-papo que eu tive com o Lucas Oda, que é o roteirista e o co-criador comigo do Monstruário, de toda a série Monstruário. E aí se você quer descobrir o que a gente está planejando para o futuro dessa série em 2022 e além, assista esse vídeo que vai ter muita coisa legal. Espero que vocês curtam o papo. Ação! Boa tarde, galera que está assistindo. Boa tarde, povo. Aparentemente ninguém está assistindo nesse momento, temos 0 visualizações. Então retiro a boa tarde. Retiro boa tarde. A hora que chegar a gente fala. Bom, vamos começando aqui. Ah, minha mãe tá online. Oi, mãe. Olá, mãe do Mário. Dona Leonilda. Uhum. Olha lá, Lucas. Oi. Agora já tem 4 pessoas assistindo, já dá para falar boa tarde para todo mundo. Boa tarde, povo. Pessoal, a live de hoje o tema é Monstruário, que é o quadrinho que eu e o Lucas produzimos juntos. Não sozinhos, óbvio, a gente tem que, óbvio, desde sempre falar que a gente tem uma equipe muito legal. A gente conta com o projeto gráfico da Maria Paula, com cores do Danilo Freitas e com os balões e letreiramento do Cadu Simões. Então, um abração aí pra equipe que ajuda a gente a produzir terapia não, desculpa, tô com terapia tanto na cabeça, cara. Que ajuda a gente a produzir o Monstruário, né? E o Monstruário é um conceito que o Lucas trouxe. A gente se conheceu, acho que em 2016, né? Foi. E conversando sobre quadrinhos, né? Que nós dois gostamos muito, somos leitores há muito tempo. O Lucas apresentou uma ideia de uma proposta, uma história que ele queria contar, e eu fiquei totalmente intrigado por essa proposta. E a gente começou lá a elaborar coisas do Monstruário. Lucão, fala um pouco pra gente como é o universo do Monstruário, para quem talvez esteja assistindo essa hora e não conhece ainda o nosso Monstroverso, né, como os nossos alunos e leitores costumam chamar. Mas o que é o Monstruário e como surgiu, pra gente começar a falar das novidades disso depois. Monstruário, e boa tarde aí de novo para todo mundo. Monstruário surgiu a partir da palavra, na verdade. Um dia, esses folhetos que colocam na porta de casa, que a galera de pernambucanas, assim, um dia eu peguei aquele folheto e nem lembrava o nome daquilo, eu falei, esse monstruário aqui. Eu pensei, não é monstruário que fala, é mostruário. Só que eu comecei a viajar nessa ideia de, nossa, como seria um monstruário? Um catálogo de monstros assim. Para que alguém faria um catálogo de monstros? E comecei a pensar nessa ideia de um universo em que existe um catálogo oficial de monstros. Qual a finalidade disso? E aí, quais são os limites desse universo ficcional, do monstroverso aí que o Mário tinha falado? Seria mais ou menos o seguinte, é uma realidade igual a nós, tudo absolutamente igual. A única diferença é que todo mundo com 7 anos de idade tem que ir até uma repartição do governo, tipo poupa-tempo, para registrar o seu monstro. Assim como você registra, coloca lá o RG e CPF, você tem que pegar o monstruário, a criança com 7 anos pega o monstruário, um catálogo com todos os monstros, escolhe o monstro que vai dar o medo fundamental da sua vida, burocratizando o seu medo fundamental. Escolhido esse monstro, você vai conviver com o monstro a sua vida inteira. A história a principal desse universo é de uma jovem chamada Lúcia Drummond. A Lúcia é formada em letras, fez mestrado, fez doutorado, e dado o contexto brasileiro, quando você tem mestrado e doutorado, é difícil achar emprego. Então, ela teve que prestar um concurso público, aí está a Lúcia. Prestado o concurso público, ela foi trabalhar numa repartição da Secretaria de Monstros, digitalizando fichas antigas de monstros. Até os anos 80, não tinha lá informática, anos 90, tudo era feito à mão. Então, ela foi contratada para jogar para o sistema virtual essas fichas.
Um dia, um dia horrível para ela pega uma ficha para jogar no sistema que estava com um campo de monstro em branco. Era uma pessoa que não tinha monstro. E se essa pessoa não tem monstro, essa pessoa não tem medo. E para ela é inadmissível. Ela não admite que exista alguém sem monstro. A questão é, será que foi um erro? Alguém esqueceu de escrever ali? Ou será que de fato é uma pessoa que vive sem medo e sem monstro? E o que é viver sem medo? Então, ela começa toda a sua jornada em busca dessa pessoa. Esse é o enredo da história principal, que está desmembrada no Monstruário Volume 1 e Volume 2. No entanto, vocês viram que é um universo que abre para muitas possibilidades. Essa ideia de você ter um monstro, todo mundo ter um monstro, e conviver com ele. Então, a gente expandiu esse universo ficcional com os spin-offs que o Mário vai mencionar aí. É isso aí. Chegou à conclusão de que a história da Lúcia, ela se fecha no Monstruário Volume 1 e 2, a jornada dela se conclui, mas ela encontra tanta gente interessante pelo caminho que era uma pena a gente não poder explorar também esses personagens. E aí, eu e o Lucas, a gente conversava durante a elaboração do Monstruário, em viagem para evento, conversando com alunos, com colegas, né, com os leitores em eventos, e a gente sempre chegava assim, né? Tal cara que ela encontrou, o monstro dele é tal. Aquela pessoa que ela encontrou tem um problema assim assado. Então a gente sabia que dava para expandir. Tinha muito personagem interessante também pra gente conhecer no universo do Monstruário. Tanto que, em 2018, no intervalo entre volume 1 e 2 do Monstruário, a gente lançou o primeiro Arquivos Secretos, que é uma série de spin-off que a gente está produzindo. Esse aqui se chama Vox Nihil e é uma história sobre o Aldo, que é o Dr. Aldo Finsternes, é o professor aposentado de monstrologia, é uma das maiores, se não a maior autoridade em monstro do Brasil, nesse universo, e aqui a gente vê uma história dele. Ele orienta a Lúcia no volume 1 e 2 pela jornada dela, e ele é um cara super peculiar, assim, para dizer o mínimo, né? Ele tem assim, uma fixação por se manter acordado e estudando o tempo todo. E a gente vai descobrir que o monstro dele, por exemplo, que é esse que está aqui no fundo, simboliza um medo do escuro. E esse medo do escuro, que ele obviamente escolheu quando era criança, aparece simbolizado assim na casa desse professor. Não é nesse. Aqui é nesse. Numa casa de um sítio que é totalmente iluminada por velas, por lâmpadas de Natal, por holofotes, por toda forma de iluminação artificial que você imaginar. Aqui está a fachada da casa do Aldo. Dessa vez focado nesses dois menininhos, o Tonho e o Luca. E essa história foca nesses dois garotos que a Lúcia encontra na estrada. Eles moram perto do professor Aldo. E o Tonho, que é o mais velho, ele tem um monstro que é ligado às redes sociais. Então ele passa o tempo todo no celular, em contato com as pessoas e dando likes e fazendo stories e consumindo conteúdo virtual. E ele é meio que dissociado do convívio social real das crianças, ele é todo doido do celular. E o irmãozinho dele, o Luca, ele ainda não tem monstro, porque ele é muito novo. Então, no volume 1, a Lúcia encontra esses meninos e vai para a casa do Aldo. Imediatamente depois que ela vai embora, a história do Saruê começa, com os meninos exatamente na mesma cena do volume 1, começa com eles conversando e a gente vai descobrir um pouco mais sobre a relação do Tonho com o próprio monstro da rede social dele e as relações que ele tem com os colegas da escola. E o Luca, a relação que ele vai criar com um bichinho de estimação novo e como isso vai influenciar a escolha do monstro dele. No Monstruário Volume 2, não vou dar o spoiler, ele já escolheu o monstro dele e a gente descobre qual é. E se você ler esse Arquivos Secretos 2, você vai entender por que ele escolheu aquele monstro e por que ele tá do jeito que ele tá quando a Lúcia reencontra ele. Então, Arquivos Secretos é uma série que a gente consegue criar histórias em qualquer momento da história, né, Lucas? Tipo, pode ser em qualquer momento da história da humanidade, porque o Monstruário foi instituído na Idade Média, nesse universo nosso, né?
e a gente tem planos para outros personagens. Então, assim, a live de hoje é pra gente conversar com quem tiver perguntas, quem quiser perguntar coisa do monstruário, fique à vontade, envie suas perguntas pelo chat pra gente ir respondendo, mas a gente vai falar um pouco sobre o que a gente tem planejado pro ano que vem, para 2022. Porque, sim, vai ter monstruário de novo em 2022 e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Babam. Vale dizer também que os monstruários já receberam algumas indicações a prêmios muito importantes no Brasil, como o HQ Mix e o Angelo Agostini. Eu ganhei o Angelo Agostini de melhor desenhista em 2018, pelo trabalho que eu fiz no monstruário. E o Danilo Freitas foi indicado a melhor colorista pelo Monstruário Volume 2. Eu fui indicado a melhor arte finalista. E o livro foi indicado a melhor publicação de terror. Uhum. Então a gente tem um baita orgulho aí dessa indicação. A gente não levou o prêmio, mas só de ser indicado para o HQ Mix já é uma baita honra, né? No nosso meio isso é muito importante. Então, o que tem para 2022, meus queridos? A gente começou a divulgar com essa imagem aqui. E a gente já vai explicar para vocês por quê. Bom, no volume 1, a Lúcia faz uma grande jornada para tentar descobrir quem é a pessoa, se é que ela ainda existe, a pessoa que não tem monstro na ficha de cadastro. Ou seja, uma pessoa que supostamente não tem medo. E na jornada dela, em direção ao Museu da Loucura, né, em Barbacena, como que chama mesmo? É o Museu... Esqueci o nome agora, Lucas. Museu da Loucura. É o Museu da Loucura esse aí? mesmo. Né? É. Museu da Loucura. Então ela para em Leopoldina, no meio do caminho. Por que ela para em Leopoldina, Lucão? Conta aí pra gente a relação da Lúcia com a cidade e com esse museu aqui. Então, nessa jornada, ela descobre que ela tem que ir para esse Museu da Loucura que fica em Barbacena. Só que, eu já havia mencionado, a Lúcia fez mestrado e doutorado, e a especialidade dela é a obra do Augusto dos Anjos, poeta do pré-modernismo brasileiro, poeta paraibano, mas que no fim da vida foi morar em Leopoldina. Ela nunca tinha passado por Leopoldina e como era caminho lá para Barbacena, ela resolve descer em Leopoldina. Aí ela está sentada no túmulo do Augusto dos Anjos. E lá em Leopoldina também tem um museu, Casa dos Anjos, se eu não me engano, que chama, que é a última casa onde morou o Augusto dos Anjos, que ele está aí, exatamente assim no museu. Quando ela entra, aí são tudo baseado em fotos de dentro do museu. Vale dizer que o Lucas visitou esse museu mesmo quando estava escrevendo o roteiro, né? Foi todo o percurso que a Lúcia faz, eu fiz. Aí tem as imagens que ela está vendo no museu e vem uma senhorinha para atender a Lúcia, para guiar a visita dela no museu. Essa senhorinha aí que é a Laura, com o seu monstro bem peculiar. Isso aí, Karen, o Holocausto brasileiro está por trás de tudo. Quando ela está visitando aí o museu, essa senhorinha vai e resolve falar sobre Augusto dos Anjos. Só que na percepção desta senhora, a Laura, a poesia do Augusto dos Anjos seria estranha. Quase não poesia. Não sei o quanto quem está assistindo conhece Augusto dos Anjos. A poesia dele é de fato curiosa, porque é uma poesia que vai misturar elementos muito cientificistas lá do positivismo do final do 19, começo do 20, mas também elementos escatológicos, como escarro, como pus. Então é uma literatura científica e meio grotesca. Na perspectiva do Augusto dos Anjos, por exemplo, o que é a vida, o que é a existência? É um conjunto de reações químicas que não leva a nada. Não existe motivo para existir. A vida é uma sequência de transmutações de elementos químicos. A única coisa que de fato existe, que seria a científica, é o zodíaco. E para que servem os signos do zodíaco?
para dar azar para a gente. Nunca só azar. Então já é uma poesia bem distante de um conceito popular de poesia, que é aquela poesia que é sentimento, que é amor, sentimentalismo, que é herança romântica. E é exatamente isso que a Laura pensa, que é poesia. Por isso, quando ela vai falar com a Lúcia, ela já vai falar com um viés bem delimitado, apresentando até uma crítica a Augusto dos Anjos. Só que a Lúcia, como uma das maiores especialistas em Augusto dos Anjos, e é interessante pensar que aqui no Brasil os maiores especialistas em algumas coisas, ninguém sabe quem são, na verdade, né? Se você faz uma puta tese na academia, vai ficar lá na academia, ninguém vai ler. E não existe projeção. Os ambientes de discussão, de debate, acabam sendo meio limitados, né? A Lúcia, então, fica insultada com o que a Laura fala. Tem uma bibliotequinha no museu. Ela acha a tese dela ali no museu, que é essa aí. Elogio aos vermes, escarros, expressionismo literário de Augusto dos Anjos. E só deixa na mão da Laura. E vai embora. E isso quer dizer muita coisa. Quer dizer, vai querer dizer muita coisa. Essa sequência tem muito sobre a Lúcia, né? Porque, obviamente, ela é a protagonista dessa história principal. E a ligação que ela tem com o Augusto, né? Assim, eu acho que fica nítido, ela entra no museu e ela se sente, né? Ela entra aqui com o monstro dela, né? Vale a gente comentar que o monstro dela é uma Banshee, né? Um monstro que grita, né? Enfim, isso tem a ver mais com a psicologia da própria Lúcia. Mas ela entra nesse museu e ela entra alegre, né? Ela tá tipo uma carinha, tipo quem entra na Disneylândia, né? Tipo, eu tô na terra do meu ídolo. E encontrar, se deparar... A Lúcia é bem arrogante, né? Nesse trecho da história. Ela ainda tá, né, no caminho pra jornada dela. E ela é bem arrogante em relação a Laura, que é a tiazinha do museu. E eu acho muito incrível, assim, essa ideia de que o museu tem a tese dela. Né? O museu... eu não sei como essa tese chegou, esse livro. Será que ela publicou para uma editora? Será que ela mesma enviou esse livro? Será que ela já visitou o museu e deixou o livro lá? Mas isso é interessante porque a senhorinha do museu, a Laura, ela não faz ideia de quem é a Lúcia. Ela não sabe que a Lúcia é uma das maiores especialistas sobre o poeta que dá nome ao museu onde ela trabalha. Né? Então, que nem o Lucas falou, essa coisa da a academia, né, a autoria, quem são os especialistas, geralmente são pessoas que o grande público desconhece. A não ser que eles tenham um canal no YouTube e fiquem muito famosos como influencers. Aí é possível. Vale dizer também que aqui a gente vê o monstro da Laura. Esse bichão verde e rosa aqui. E quando eu desenhei esse monstro, né, comentei com o Lucas e tal, falei, cara, eu acho que tem alguma coisa bem legal aí que a gente pode fazer com esse monstro. Vamos pensar um pouco melhor. E aí, quando a gente começou a fazer o Arquivos Secretos, né, a nossa série de spin-off, a gente pensou... na verdade, a gente pensou em começar pelo Aldo, porque acho que ele é um dos nossos personagens favoritos, né? Ele é extremamente interessante de escrever e desenhar. E depois fomos para os meninos do sítio, que tem uma ligação direta com o Aldo. E eu também falei pro Lucas, eu estava muito louco para desenhar esses meninos de novo, e eu adoro desenhar criança fazendo besteira de criança, então... E aí depois, né? O Arquivos Secretos ele acaba, depois do 2, a gente vai parar de fazer monstruário, o que vai acontecer com o monstruário daqui pra frente. Aí a gente tava conversando, se eu não me engano, no ano passado ou retrasado, e nós mandamos uma proposta, deixa eu voltar aqui, a gente mandou uma proposta pro Rumos e Tal Cultural, pra gente fazer uma série do monstruário, né, com financiamento do edital, e seria uma série de arquivos secretos. Então a gente preparou sinopse de pelo menos 10 arquivos secretos, né? Acho que eram uns 10. 10. Contando com os 2 primeiros dava 10. Uhum. E a gente pensou em personagens que a gente poderia revisitar e que a gente teria alguma coisa de interessante para contar. A Laura já veio na nossa cabeça. Então, a live de hoje não é só pra gente falar sobre monstruário e tudo mais, mas é pra gente anunciar que 2022
vem aí Arquivos Secretos 3, Pierrot, que é uma história da Laura, a tiazinha do Museu do Augusto dos Anjos. E a gente estava conversando, eu e o Lucas trocando essa ideia sobre como e o que a gente vai contar sobre a Laura, né? Olha, a Karen falou assim, não foi aprovado, Karen, desculpa, infelizmente não, mas quem sabe a gente pode tentar no ano que vem de novo, né? O Sérgio tá falando assim que sabia, acho que ele sabia que a gente ia fazer mais Arquivos Secretos. Então a gente tá aqui anunciando oficialmente que no ano que vem vai sair o Pierrot, que vai ser o Arquivos Secretos da Laura. Vai ser a mesma coisa que os outros Arquivos Secretos, é o mesmo formato, uma contagem de página mais ou menos parecida, totalmente colorida e uma história fechada, focada na personagem. E conforme a gente estava conversando, a gente foi pensando no que contar sobre essa personagem e eu preparei alguns rascunhos. Mas antes dos rascunhos, Lucão, vamos falar um pouquinho sobre a sinopse, qual é o plot do Pierrot e, além disso, por que Pierrot, né? O que quer dizer esse nome que tem a ver com carnaval? Por que a gente está usando esse nome para falar de uma senhorinha de uma cidade pequena que trabalha no museu de um poeta que ela não gosta? Qual que é o plot? Ó, deixa eu pensar o que eu posso falar. Porque a gente não quer dar spoiler para vocês. A Laura, ela tem uma história de vida complicada. E essa história de vida complicada tem a ver com uma estrutura social do Brasil e com machismo estrutural, com várias questões que a gente já está cansado de saber. Mas é justamente essa herança familiar que ela tem que faz com que ela crie uma visão romântica demasiada da realidade. O que guia também a escolha do monstro dela. Esse monstro que é essa rosa com um rosto que é um coração. Um coração, é um amor, mas parece que ele está sofrendo, agoniado. Tem toda uma questão aí. Logo depois do encontro com a Lúcia, e aí pode ver, é um coração aí, é o rosto desse monstro. Aliás, porra, Mário, ficou bonito isso. Então, vai ser divertido porque o Lucas não viu nenhum dos desenhos que eu vou mostrar para vocês hoje ainda. É tipo um monstro do pântano, alguma coisa assim, mais, tipo isso. mais rosa. E aí a questão depois do encontro com a Lúcia deixa a tese na mão da Laura, a Laura fica incomodada com aquilo e leva para casa. Ela mora do ladinho do museu. É interessante porque toda a construção do universo, do enredo, respeita muito a realidade, fora a ideia de ter monstro. Ou a gente tem monstro, também não sabe. Mas ela mora 3 casas depois, na mesma rua do museu. Uma casa lindinha, azulzinha, parece um palacetezinho. Aí ela abre a tese da Lúcia e lê uma poesia do Augusto dos Anjos que, curiosamente, fala sobre amor, só que uma perspectiva do Augusto dos Anjos sobre amor. O fato é que algo ali faz ela ficar incomodada, porque parecia que tinha algo estranho. Ela trabalhava num lugar que tinha poesia estranha, aquilo era poesia, todo mundo falava, mas tinha algo que não estava encaixando. E vai acontecer aí a casa onde mora a Laura. É muito bonitinha essa casa. E curiosamente... Parece uma casa de boneca, né? Sim. Olha o portãozinho, dá para dar zoom? Tem corações. Coraçãozinho. Então ela mora aí. Desde criança, ela sempre morou aí. Os desdobramentos disso, porque vai acontecer alguma coisa com o monstro dela que vai ser muito importante, mas o desdobramento disso é que ela vai entrar quase que numa dança, no seguinte sentido. Ela vai ter que escolher entre 2 perspectivas de amor. Se a gente for pensar, existem várias formas de amar, né? Várias formas, várias coisas que a gente nomeia de amor. Mas, grosso modo, a gente pode fazer uma distinção entre um amor mais carnal
um amor mais de alma. E tem na literatura um enredo que é constante, que aparece em várias histórias, que discute exatamente sobre isso. Um enredo que surge lá no século XVI, na Itália, na Commedia dell'arte, que é o precursor da ópera. A Commedia dell'arte sempre trabalha com personagens mais ou menos fixos. Tem o Dottore, tem o Pantalone, e tem um casalzinho que está lá apaixonado e pertence a famílias rivais, isso depois tem tudo a ver com Romeo e Julieta. Mas também tem os criados, que é o alívio cômico de qualquer enredo da Commedia dell'arte. E os criados são a Colombina, o Pierrot e o Arlequim. A Colombina, ela ama o Pierrot, a Colombina ama o Arlequim. E nunca a Colombina consegue escolher entre o amor de Pierrot e o amor de Arlequim. Porque o Pierrot, vamos lembrar do carnaval, é aquele palhaço que vive chorando. Ele vive chorando porque ele ama demais, ele não consegue expressar o seu amor, porque o amor dele é aquele amor platônico, de alma, de visão. E ele é meio bunda mole, não consegue fazer nada. Já o Arlequim, que é aquele palhaço com roupa de losangos coloridos, ele já é malandrão, já chega junto na Colombina e representa esse amor carnal. A Colombina ama isso do Arlequim, mas a Colombina ama aquele outro amor do Pierrot. O sonho de Colombina era que Pierrot e Arlequim fossem uma pessoa só, mas não dá. Então ela tem que se dividir e render-se a esse amor e aí vai. E é mais ou menos nessa lógica que a gente vai desenvolver todo o enredo, que vai ser um enredo bem... não sei. Denso em alguns aspectos. E boa tarde aí, João. Boa tarde, João. O Monstruário nunca é uma leitura leve, porque tem muita camada, né? Eu acho que o universo ficcional é muito rico, muito denso, e tá sempre propondo pra gente falar sobre coisa difícil, né? Porque essencialmente dá pra dizer que todo mundo vive com medo. Viver com no sentido de viver, de conviver com o medo. E isso não necessariamente é ruim, né? A gente vê em alguns momentos, né, a própria jornada da Lúcia envolve esse entendimento que às vezes você lidar com o monstro pode ser bom, né? E uma coisa muito legal que eu acho que o Lucas propôs para esse roteiro, porque assim, bom, Lucas, essa mudança que você fala, essa escolha, né, que a Laura vai ter que fazer, essa escolha implica no monstro dela também, né? Uhum. E a gente já tinha mostrado antes no Monstruário a possibilidade de não ter monstro, que supostamente a Darcy, que é a personagem que a Lúcia está procurando, supostamente não tem monstro, né? E a gente já viu pessoas que têm monstro, mas lidam bem com eles. E pessoas que, obviamente, lidam mal, a maioria lida mal com o próprio monstro. Mas a gente nunca tinha mostrado a possibilidade de um monstro que muda. E um pouco disso vai acontecer no Pierrot, né? A história da Laura envolve uma escolha de vida que implica numa alteração no monstro. E, cara, isso é inédito, né? Eu acho que no Monstruário, e é uma jornada diferente pra gente explorar também. Olha aí, a Karen tá falando que incrível porque conversa com a rotina dela. Sim, eu lembro sim, eu lembro sim. Uhum. Que legal. Assim, quando alguém que trabalha com essas áreas que a gente visita gosta do nosso projeto, eu fico muito honrado, assim, porque uma coisa assim, o pessoal fala, eu gosto do roteiro, eu gosto do desenho, eu gosto das cores, mas é como no Terapia, que é outro quadrinho que eu produzo também, ouvir o elogio de uma pessoa ligada ao blues, ou uma pessoa ligada à psicologia é muito poderoso. E no Monstruário, a gente agradece demais, Karen, que assim, você tá dando um aval pra gente, né? Isso é muito Sim. importante. É legal quando a gente recebe esses feedbacks de níveis de leitura
que a gente fica torcendo para o leitor atingir. Que a gente está lá pensando, a gente pensar, tem esse nível, e aquele nível hard de leitura. Daí, quanto mais o pessoal se aprofunda, a gente fala, conseguimos, porque eventualmente esses níveis eles são apenas sugeridos. Não está em palavras. É uma expressão que o Mário coloca no personagem que indica um nível. Daí, esse tipo de leitura de profissionais e pessoas gerais que conseguem atingir por conta de experiência de vida, formação, é muito gratificante para a gente. Obrigado, cara. Com certeza, valeu mesmo. Bom, vamos ver uns desenhos então? Eu trouxe alguns esboços aqui que eu preparei nos últimos dias. Gente, CCXP é um negócio muito louco, assim, tá? Já vou falar pra vocês que a minha semana, essa última semana pra mim foi muito doida. Aconteceu muita coisa, eu tava correndo atrás de 1000 coisas e a Comic Con entre elas. Então eu não consegui nem mandar pro Lucas esses desenhos que eu vou mostrar pra vocês. Então ele vai estar vendo em tempo real e se ele não gostar de alguma coisa, ele vai ter que fingir que gostou e vocês vão ter que acreditar, hein? Ó. O Serginho tá falando, ó, o lance de cada um carregando seus monstros. É isso, cara. E assim, a gente gosta muito de falar sobre o monstruário, porque permite umas leituras muito mais profundas, é cheio de camada, e nem a gente conhece tudo sobre os nossos personagens, e nem a gente conhece tudo sobre o nosso universo. Então poder fazer o Arquivos Secretos 3, e aí eventualmente o 4, 5, 6 e por aí vai, é uma oportunidade muito legal pra gente continuar desvendando mais sobre eles, e sobre a gente, porque cada nova história que a gente faz do monstruário, não pensem que a gente não viaja por algumas coisas junto dos personagens, porque pra mim, pelo menos, estar imerso nessa narrativa e principalmente desenhar os personagens e os monstros me faz pensar muito sobre o meu próprio monstro, os meus próprios monstros. E a gente sabe que não é só um, né? O um é aquele que você registra com 7 anos de idade, mas e o resto que a vida traz pra você, né? Bom, vamos lá. Desenhei a Laura aqui, eu imagino ela uma senhorinha de 60 anos. A gente viu na página anterior com a Lúcia que ela é baixinha, ela é meio compacta, né? E ela veste sempre camisa ou terninho com uma sainha um pouco mais comprida, ela é bem comportadinha no visual. E eu imagino ela como uma filha de uma mulher japonesa com um homem não japonês. Eu não sei porque eu enfiei isso na cabeça, mas o Lucas gostou da ideia, né? Só que eu desenhei uma Laurinha. Ela criança tem toda uma questão de personalidade que o Lucas pode explicar um pouquinho mais, né? Ela não foi sempre uma pessoa amargurada, mas ela sempre foi uma pessoa romântica, né? Falo do passado dela, você acha? Eu acho que sim. Vamos. Eu vou chegar aqui nos pais, né? E a gente vai falando. Ó, aqui tem alguns estudos do monstro. Esse monstro da Laura se chama Romance, né? E ele basicamente, se a gente for sintetizar muito, o monstro dela é o amor. Então ele tem esse corpo cascudo, verde, com algumas aberturas em formatos. A do rosto é um formato de coração, né? Para simbolizar aquele formato do coração romântico. Então por dentro ele é rosa e úmido e sensível e quente, mas por fora ele é uma casca rígida cheia de espinhos. Então ele é praticamente uma roseira mutante, né? Brotam rosas dele, mas ao mesmo tempo ele é cheio de espinhos. É legal destacar que como a expressão dele lembra um pouco do grito de Munch. Isso. A máscara do assassino do pânico também, né? É para ter uma ideia assim de, que nem o Lucas falou, é um transtorno constante, assim, não é confortável. Eu acho que nenhum monstro dos que a gente mostrou é confortável. Todos eles são meio... Eles dão uma ideia assim de que eles estão em angústia constante também. E talvez uma coisa pra gente explorar no futuro, Lucas. O monstro que se aceita e se entende e fica em paz, né? Porque nem todos eles parecem que estão bem também, né? E aí eu comecei a rabiscar um pouco aqui da família dela, porque a gente vai falar um pouco do passado da Laura, né? E quem eram os pais dela e de onde vem essa relação aqui, ó, família dela. Aí eu pensei, ó, uma coisa interessante da gente pensar quando elabora personagem
principalmente numa coisa um pouco mais sintética, mais cartoon, é a questão da silhueta. Então, eu rabisquei aqui a mãe e o pai dela, mais ou menos como eu sinto que eles podem ter sido, e aí eu me toquei que eles podem formar, eles podem ter uma forma de silhueta baseada em formas geométricas específicas. Então, a mãe dela é toda oval, o pai dela é todo blocado e ela é quadradinha. Então, ela vai ser quadrada com elementos ovais, enquanto a mãe é só oval e o pai é só quadrado. Provavelmente nos flashbacks da lembrança da Laura, ela vai ver os pais dessa forma, né? Um mais redondo e talvez frágil, e o outro mais blocado e rígido e difícil de quebrar. Mas diz aí, Lucão, qual é o passado da Laura e como que a dinâmica dessa família funciona? Né? Só antes é legal destacar porque essa ideia do quadrado do masculino, o circular do feminino, tá lá no beijo do Clint também. Uhum. E tem uma Ó, coisa que eu vou mostrar daqui a pouco, que aí a gente vai ver se cola também a ideia, que o monstro da mãe da Laura e o monstro do pai da Laura também tem a ver com essa questão, mas a gente chega lá. Vamos falar da infância dela, então. bom, a Laura nasceu naquela casinha, lindinha, fofinha. Era uma família normal, como qualquer família classe média, baixa brasileira, numa cidade do interior, interior de Minas, no caso. O pai da Laura era caminhoneiro, a mãe da Laura era dona de casa, ficava em casa cuidando da filha. As lembranças que a Laura tinha eram lembranças de viver uma vida tranquila. A mãe vivia lendo histórias de muito amor para ela, de príncipes, essas coisas. Então ela vai criando uma ideia de mundo muito pautada nessa ideia popular de romantismo, de que os casais se amam e vão se amar para sempre, e que mamãe ama o papai, papai ama a mamãe, tanto que o pai dela tinha um caminhão branco, e ela ficava muito feliz quando o pai chegava naquele alazão branco. Ela ia, corria, grudava no colo do pai. Era tudo muito bonito e perfeito no mundo de Laura. Não existia nenhum problema. Só que tinha, né? É que ela era uma criança, ela não sabia do rolê. Ela eventualmente ouvia os gritos, as brigas, mas ela não queria ouvir. Ela arranjava algum dispositivo para que aquilo desaparecesse da vida dela. Até o momento em que o pai foi embora. Porque isso acontece, e muito. Só que o pai deixou uma herança para a mãe. Sendo um caminhoneiro típico dos anos 80, 70, a herança que ele vai deixar é a sífilis. E a sífilis vai deixar as marcas no corpo, a sífilis vai deixar os problemas dentro, internos, e a mãe ficar de cama. E a Laura, nesse contexto, tem que escolher o monstro dela. E a lembrança que ela tem de resquício de uma vida tão bonita era esse romance, esse amor, esse monstro aí. E a partir daí ela vai viver. A mãe vai morrer depois de um tempo por conta da sífilis. Ela fica sozinha, tem que se virar. As tias vão cuidar dela na casa. Ela vai estudar, vai e lia demais sem parar. Vai trabalhar na biblioteca pública lá de Leopoldina. Depois que a biblioteca fecha, ela vai ser realocada para trabalhar no museu. E fica lá trabalhando no museu. E vive décadas nessa vida calma, sem transtornos. Talvez um dos maiores transtornos seja a chegada dessa moça ruiva que usa cacharel e joga a tese na mão dela, e algo naquilo faz azedar a vida dela. E é isso. E a gente vai ver o que azeda na vida da Laura, né, nessa história, a partir da comparação. A gente gosta muito de fazer isso no Monstruário, no Arquivos Secretos principalmente, é brincar com flashback. Então vai ter um flashback da Laura criança, e
Eu ainda não fiz os testes ainda pro estilo disso, mas eu acho que vai ser uma aquarela, vai ter bem cara de ilustração de livro infantil de fábula. Porque a Laura via muito a infância dela, essa relação com o pai, o cavaleiro do cavalo branco, a mãe que era uma rainha, né, a rainha no castelo. Era praticamente um conto de fadas, muito romântico. Então provavelmente vai ter essa estética. E aqui tem duas ideias de capa. Eu penso algo com a Laura mais recolhida, talvez com alguma coisa nas mãos, ou essa coisa de simbolizar mesmo, de segurar o próprio peito, né? Porque a gente associa muito amor com o coração, e o monstro abraçando ela. Porque da mesma forma que a Banshee da Lúcia meio que protege ela, tenta proteger ela do mundo, esse romance, esse monstro amor vai proteger, do jeito dele, né, a Laura do mundo. Então a Laura, ela se torna uma adulta, né, uma senhora, e ela não casou. Ela é sozinha, né? E aí a partir dessa a gente vai ter um estudo na não relação dela, eu acho, com as coisas, né? Porque ela não tem um namorado, ela não teve marido, ela não tem ninguém. E qual a relação disso com o amor, né? Porque já que o monstro é amor. Então aqui a gente tem os estudos da família dela, né? E aí o que eu pensei? Eu gosto muito de pensar no monstro dos personagens secundários, né? E agora a gente vai pensar no monstro dos personagens terciários, né? Porque são os pais da Laura. Eu e o Lucas precisamos conversar disso ainda, mas eu pensei que apesar da Matryoshka ser uma coisa muito ligada ao russo, né? A Rússia, que a mãe dela, mesmo sendo japonesa, o monstro da mãe dela poderia ser uma Matryoshka. Então a ideia da mãe que está dentro da mãe, que está dentro da mãe, que está dentro da mãe, ou a mãe que tem a filha dentro, que tem a filha dentro, que tem a filha dentro. E o que isso quer dizer para ela, né? A gente teria que desvendar um pouco, mas eu fiquei pensando nessa ideia, assim, ela é uma mãe praticamente sozinha, com o marido que está o tempo todo viajando, o tempo todo fora, e no qual ela meio que não pode confiar. Então ela se torna mais uma matriarca, sabe? Mais uma mãe numa linhagem de mães que protegem as filhas que não têm o pai por perto. Então eu pensei numa ideia de matrioska. Por outro lado, a gente pode pensar no teatro kabuki, né? Que aí sim já tem uma ligação com o japonês, mas aí tem que pesquisar o que do kabuki faz sentido para a mãe da Laura. Né? E o pai dela, eu não sei, Lucas, se você gosta da ideia, mas eu pensei no monstro dele ser a mulher de branco. Não a mulher de branco dessa que está na estrada, que todo mundo morre de medo de encontrar uma noiva, né? Uma noiva perdida na estrada. E acho que faz sentido para ele ser esse cara que tá o tempo todo na estrada, né? É bem provável que o medo dele seja algo relacionado com isso, mas ao mesmo tempo, esse monstro dele é uma mulher, é uma noiva, né? E é uma noiva que está procurando por alguém que resgate ela. Então, eu não sei se talvez possa fazer sentido dentro desse contexto, mas foi o que eu tinha pensado. E aqui eu comecei a rascunhar algumas ideias para essa matrioska, para o monstro da mãe. Aliás, para quem, acho que todo mundo sabe, não sei, a matrioska são aquelas bonequinhas russas que você abre e tem outra igual dentro, aí você abre, tem outra igual, e ela vai diminuindo até ficar uma pequenininha. Então são mães e filhas consecutivas, né? E eu comecei a pensar numa coisa obviamente perturbadora, né? Porque eu queria que o monstruário não pode ser tão leve assim, mas uma coisa que fosse o véu da mulher, o manto da mulher assim, se abrindo e de dentro do corpo dela saindo, quase como se fosse um gêmeo siamês, mas brotando do peito uma outra mulher, e do peito dela brota outra mulher e outra mulher. E além disso ficar super perturbador e ter a ver com uma mulher dentro de outra mulher, o formato remete àquele oval amendoado, que é o formato da silhueta da mãe da Laura, e que ao mesmo tempo tem algo de uma vulva, né? Que também tem a ver com o sexo, o prazer feminino, tem a ver com a reprodução, com o nascimento, né? Afinal é de lá que vem a vida, né? Então eu pensei em algo mais ou menos assim. E aí para o monstro do pai eu pensei nessa noiva, e aí a minha ideia é que através do véu do rosto você veja talvez uma mulher bonita, só que fora do véu ela é podre. Então ela tem assim eu pensei nisso ou no contrário, eu ainda não sei,
que você acha também, Lucão? Se através do véu ela é bela, e aí quando você tira o véu ela é um cadáver, ela é podre, ou se ela é podre pelo véu, e quando você tira o véu ela é bonita. Eu Não sei, gosto dos dois. né? Mas seria essa ideia de ela ser tipo um... Ela é as duas coisas ao mesmo tempo, né? E Uhum. nessa tradição do casamento com o véu, o noivo tira o véu do rosto da noiva para beijar ela, né? Então é só no momento que você realmente tira, que você casou, você selou o compromisso com essa mulher de branco, que você pode ver o rosto dela de verdade. E aí, tipo, meu, não tem volta, entendeu? O padre já casou vocês, Deus viu, né? Você tá com o anel no dedo. Então essa ideia de que ela tá eternamente na verdade, ela não tá eternamente na estrada, porque o pai dela já achou ela, né? Ele já convive com esse monstro. E a gente pode pensar em qual é a relação dele com a mulher de branco a partir disso, né? E aqui é um desenho do monstro da Laurinha. Do jeito que ele é quando ela é mais velha, né? Eu acredito que quando ele é mais novo com ela, porque ele é jovem, ele vai ser um bichinho mais fofo, né? O amor romântico bonitinho. E conforme ele vai ficando mais velho, ele vai virando esse bicho mais espinhento e mais transtornado. João, muito obrigado, Karen, obrigado. A gente aceita todo e qualquer elogio. Aí o João está perguntando o número de páginas. Olha, João, a gente pensou, na verdade a gente, né? Eu falei pro Lucas, né? Que a gente não tem um limite de página definido para o arquivo secreto, tá? Então o primeiro ele é mais fino, o segundo é mais grosso, mas muito provavelmente não vai passar de 36. Tá? Para a gente poder manter o formatinho com grampo, né? Se a gente começa a colocar muita página nesse formato, o livrinho começa a ficar muito esgarçado, né? E aí é uma coisa que nem todo mundo sabe, mas em processos gráficos, a partir de 60 páginas, com a gramatura média de papel, mas a partir de 60 páginas que você faz lombada quadrada. Antes de 60 páginas, você faz a lombada canoa, que é essa daqui. É tipo uma mensal da Marvel e da DC, exatamente. Então a gente tem aí, seguro, para ficar bonitinho nesse volume, umas 48 páginas. Então a história vai até onde ela tem que ir. Mas a gente provavelmente vai ficar entre 36 e 48 páginas no máximo. Tipo isso. Enfim, essa é a ideia, né? O Arquivos Secretos 3 Pierrot, a gente não tem data ainda para lançar, mas a gente está em conversa. Na verdade, o roteiro nem foi escrito ainda, né? A gente está começando a cozinhar essa ideia. A gente acha que quem gosta do Monstruário vai gostar dessa história também, e a gente tava louco, eu pelo menos, doido para voltar a desenhar coisa do Monstruário, né? Parceria com o Lucas é sempre muito legal. E para viabilizar nossa, o Arquivo Secretos 3, o Pierrot, desculpa, a gente vai usar um formato diferente, que na verdade não é tão diferente assim. O primeiro, né, o Vox Nihil, a gente fez do bolso, a gente bancou a impressão, levou para os eventos e tá ótimo. O Saruê a gente fez pré-venda, então foi aberta uma pré-venda, inclusive a gente anunciou essa pré-venda na CCXP do ano passado, e aí a gente lançou o quadrinho uns meses depois. O Pierrot muito provavelmente vai ser Catarse. Então a gente vai fazer uma campanha no Catarse, provavelmente uma campanha enxuta, né, mas que viabiliza a produção para a gente poder pagar a equipe criativa também e a gráfica, e fazer o quadrinho com a mesma qualidade dos outros exemplares. Então vamos colocar aí do meio do ano que vem para frente vai ter o Catarse do Pierrot. E aí a gente também pode aproveitar que está falando em Catarse e coisas do tipo, para a gente anunciar outra novidade legal para o ano que vem, que está cozinhando já há um tempinho e a gente está agora voltando a falar sobre isso, que é a possibilidade da gente abrir um financiamento recorrente para o Monstruário. O que significa isso? Né? O Apoia-se ou o próprio Catarse Assinaturas é a ideia da gente abrir um projeto contínuo de produção de quadrinhos, que funciona quase como um clube, uma assinatura. Tá? Seria uma... como posso dizer? É tipo um clube de assinatura. Você se inscreve lá no projeto, no Apoia-se, no Catarse, e você contribui com um valor mensal. Esse valor é a partir de R$5, se eu não me engano. E esse valor permite que o proponente do projeto possa produzir.
as coisas, né? Criar conteúdo. Tem vários autores de quadrinhos no Brasil, de YouTube, de videogame, de streaming, que hoje em dia fazem essas campanhas. E a gente pensou nisso, na verdade, eu pensei bastante nisso, porque ajuda a gente a manter a produção do monstruário. Porque a gente faz, assim, o monstruário não é nosso emprego, obviamente, mas a gente paga os nossos colaboradores, né? Os colorista, designer, revisão de texto e tudo mais, a gente sempre paga a equipe, e esse dinheiro vem do nosso bolso e vem das vendas que a gente faz do quadrinho em eventos. Então, para a gente poder manter a máquina funcionando, a ideia é de abrir um clube do monstruário, onde as pessoas podem apoiar mensalmente com um valor pequenininho e ter acesso a um monte de conteúdo que a gente propõe fazer. Então, assim, pode ser uma newsletter sobre o monstruário, pode ser acesso aos rascunhos, às nossas reuniões de discussão de roteiro, acesso ao processo criativo inteiro das páginas e, no caso do Pierrot, ler a história antes de sair publicado, né? Então, uma ideia da gente ir produzindo o Pierrot ao longo do ano, e o pessoal que está apoiando a gente nesse clubinho pode ler as páginas antecipadamente e participar do processo criativo também. Como o Monstruário é um universo ficcional muito amplo, muito rico, a gente acha que abrir um canal constante de troca de ideia com os leitores é interessante, porque a gente pode não ficar assim em silêncio o ano inteiro e de repente lançar um gibi, mas é conversar sobre a nossa visão, né, desse universo ao longo do ano com vocês. E aí, quando o quadrinho estiver pronto, a gente lança no Catarse uma pré-venda. A galera já está gostando da ideia aqui. A Karen já falou que já topou. Legal. Então aí, quando o quadrinho estiver pronto, a gente pode fazer um Catarse como se fosse uma pré-venda. Ou para pagar a equipe e fazer a gráfica, né? Porque aí o nosso, eu e do Lucas, a gente já está ganhando para poder produzir o quadrinho. E isso vai permitir para a gente dar mais tempo e mais foco para a produção. Especialmente para mim, porque eu levo muito tempo desenhando as páginas, né? E é isso. Então eu espero que vocês curtam essa ideia do clubinho do Monstruário, do Monstroverso, que ano que vem deve aparecer por aí. Bom, de anúncios era isso. Eu queria, né, eu acho que o Lucas também, a gente queria nessa live da CCXP 21 anunciar o seriado da Netflix, mas não foi, né, não chegou ainda. A gente queria anunciar o RPG do Monstruário, mas ainda também não tá no momento. Mas são coisas que a gente quer elaborar e, de novo, esse financiamento recorrente permite pra gente dar mais atenção para esse projeto. Então, ano que vem, fiquem de olho aí que a gente vai divulgar. Mas RPG já tá até meio encaminhado, né? Tá, a gente tá em conversas já sobre um RPG. Uhum. A grande coisa, assim, é o que eu sempre falo, cara. Eu tenho muito mais ideia do que tempo e muito mais ideias do que formas de viabilizar elas. Então, a gente vai um pouco de cada vez. Mas tem essas propostas todas aí, né? A gente quer... O seriado da Netflix eu falei brincando, tá? Não tem conversa nenhuma né, nesse sentido, mas, ó, se a Netflix quiser, a gente tá disponível para conversar também. Galera, vamos agilizar contatos aí. Quem conhecer, algum produtor, pode ser para Globo. Vocês podem escrever também no Facebook, no Instagram e no Twitter, marcando a Netflix, a HBO, tanto faz a plataforma, mas falando Monstruário na Netflix, queremos Monstruário na Netflix. Quem sabe eles prestam atenção. Seria isso. O João falou que seria uma série da Guará. Então, cara, não daria muito certo, João, porque a Guará pede, né, é um pré-requisito assim, para publicar o quadrinho no Almanac, que ela tem um número específico de páginas, e os spin-offs do Monstruário não tem, eles são mais abertos, né? E para a gente publicar isso pela Guará, envolve toda uma discussão bem burocrática mesmo, né? Tipo de contrato, de cronograma e etc. E a gente quer manter o Monstruário, por enquanto, como uma publicação independente. Pode ser que, um pouco mais para frente, se a gente achar que é válido, ou a gente tiver uma proposta de uma outra editora que queira compilar o Arquivos Secretos, aí seria uma ideia interessante para conversar. Mas está no futuro, né? A gente pensa mais para frente. Bom, o que mais? Deixa eu ver aqui. Se vocês tiverem perguntas aí sobre o Monstruário e o Pierrot, podem mandar. Mas enquanto isso, vamos falar dos nossos próximos projetos que não são Monstruário, Lucão. Você tá com um quadrinho novo aí.
Sim, a vizinha tá gritando. Ah, Tô lançando aí na CCXP esse quadrinho novo, que é Guapuruvu. Guapuruvu é o segundo volume de uma série de quadrinhos que é sobre árvores brasileiras. Os dois volumes, arte e todo o projeto gráfico da Anima de Matos, e são histórias cotidianas, que poderia acontecer comigo, com você. A única especificidade de Guapuruvu é que se passa durante a pandemia, a personagem que fica encarcerada no apartamentinho dela durante todo o tempo de confinamento. E como não há muito o que fazer, né, ela começa a guiar as coisas que ela vai fazer ao longo do dia a partir de pequenas Olimpíadas internas, que eu aposto que todo mundo que está ouvindo faz isso em algum momento. Por exemplo, o pai está ligando para ela, né? E ela pensa, não, ela não quer ficar falando com o pai, será que ela desliga ou não desliga? Então ela coloca um desafio, uma prova dessa Olimpíada interna que é, se o pai falar a palavra cloroquina, ela desliga. Se ele não falar, ela continua ouvindo. E aí, se ele fala, se ela não fala, ela vai determinar. Ó, o pai, ó, não foi cloroquina, o pai falou de colocar ozônio no cu, daí beleza. Daí tem que ouvir porque ela perdeu o desafio. E essa coisinha, tipo, se o cachorro do vizinho latir, eu vou lavar a louça. Se não latir, eu vou ver uma série. E basicamente é isso. A estrutura do roteiro, até o momento em que ela tem que tomar uma decisão muito séria. E essa decisão muito séria, é chato você estruturar uma decisão muito séria pautada em uma coisa muito aleatória. Lava a louça ou não, tudo bem, tanto faz. Na verdade, você só quer uma desculpa para não lavar a louça. Mas decisões sérias aí fica bem complicado, certo? E é isso. O anterior, que é a Sibipiruna, também é uma discussão de cotidiano muito simples e os pequenos prazeres da vida que ninguém se importa, mas que cada indivíduo tem lá o seu prazer, que o outro pode achar uma coisa irrelevante, mas às vezes aquilo dá um alento para uma existência. E é isso. Vai ser impresso em janeiro. Na verdade, só estou esperando o texto da contracapa ficar pronto. E logo sai. Quem tiver interesse é só ir lá na minha loja, no meu perfil, que tem o perfil lá no Instagram, que eu não lembro nunca, mas deve ser Lucas Olho. se eu não me engano, o seu perfil no Instagram é... Tem underline, peraí, deixa eu ver. Vamos confirmar, eu vou escrever aqui no banner. Underline lucas.oda underline. Esse é o Instagram do Lucas. Isso aí. Sigam o Lucão para saber mais sobre Monstruário e sobre os outros quadrinhos e projetos dele. Sempre tem um conteúdo muito legal. O Lucas estava publicando umas sacadas bem legais sobre o Monstruário, né, sobre a construção dos conceitos do Monstruário, as leituras que ele fez para elaborar o universo ficcional, que é bem, bem legal. Recomendo. E o meu, vocês já sabem, é @mariocão, é facinho de achar. Então, o Guapuruvu, ele já está à venda, Lucão, e está em pré-venda agora, né? Está em pré-venda, tem lá na loja. Uhum. Quiser também, a loja às vezes tem uns fretes calculados ali estranhos, daí qualquer coisa pode só mandar mensagem para mim, se quiser, e a gente conversa. O bom e velho rolê do quadrinho independente, né? Falar direto com o autor que dá tudo certo. Bom, deixa eu falar então dos meus projetinhos atuais, antes da gente terminar a live. O meu lançamento nessa CCXP é a Anne, adaptação da Anne de Green Gables, que é o livro que inspirou a série Anne with an E da Netflix. Esse quadrinho foi escrito pela Larissa Palmieri, que é essa moça de óculos aqui, e desenhado por mim, colorido pela Fabi e editado pelo Daniel Esteves, meu grande brother Daniel Esteves.
Essa adaptação tá muito, muito gracinha, ficou muito fofa. Se você gostou do seriado, ou se você gostou do livro, ou se você gosta dessa vibe infanto-juvenil, bem, bem empolgada, é bem diferente, na verdade, do tipo de quadrinho que eu costumava fazer, que é mais dramático, mais dark, assim, com gente bem melancólica. A Anne é muito solar, é muito viva, cheia de ânimo e tudo mais. Então foi uma experiência muito legal desenhar ela na pandemia, inclusive. Né? Ela trouxe um pouco mais de bom humor, assim, pra vida da gente. E esse quadrinho está sendo lançado agora, tá super bonitinho. Já tá à venda na minha loja. Vocês encontram lá. E aí na minha loja o cupom CCXP21 dá descontão para vocês. Então aproveita e compra agora durante a Comic Con. Que esse livro ficou super bonito. É, menina Anne. Além disso, tá rolando atualmente o Catarse do Terapia, que é outro projeto de quadrinhos que eu faço, dessa vez com o Rob Gordon e a Marina Cursis. Faltam 5 dias para o fim do prazo no Catarse e a gente está praticamente 70% da meta. Então, cara, a hora é agora de apoiar esse projeto. O livro vai ficar muito, muito, muito legal. Vai ficar super bonitão. Tá no Catarse agora, neste link que eu vou compartilhar agora. catarse.me/terapia2. Tem algumas recompensas limitadas que já esgotaram, mas tem outras que não esgotaram e estão lá disponíveis ainda. O meu conselho, gente, é o seguinte: tem muita gente que pensou, mas se eu apoiar o volume 2 eu não vou ter o 1 para ler. Você vai receber o PDF do volume 1 se você apoiar o livro, de qualquer forma, né? Então vai dar para ler o PDF. Ou você pode fazer aí uma arqueologia em sebos, em lojas virtuais, para ver se você descobre algum lugar que tem o volume 1. Mas assim, como a publicação desse livro depende do sucesso dessa campanha no Catarse, eu, por exemplo, não esperaria. Eu garantiria o volume 2, que vai ficar um puta livro lindo, e aí encontrar o volume 1, ler online, ler no digital, no e-book, ou se não, aguardar uma possível reedição do volume 1 que possa vir no ano que vem ou no futuro, tá? Mas assim, dá pra você ler o volume 2 sem o 1 tranquilamente. A gente vai ter 7 capítulos nesse livro, e mais uma sessão de extras com um monte de referências, de segredinho de produção, de easter egg, porque o terapia é recheado dessas citações a blues e a psicologia, né? E a quadrinhos também, a história de quadrinhos também tem. Vai ser uma edição independente também, diferente do volume 1 que foi publicado por uma editora. O 2 a gente vai fazer por conta, vai ser no meu selo Pieces, assim como o Monstruário é publicado pelo selo Pieces. Opa! E é isso. Então tá dado o recado. Temos nossos lançamentos, link da lojinha. Lucas, qual que é o link da sua loja? Eita. Coloca no chat aqui. Você não lembra também? Não. Já veio. Acha aí que eu vou compartilhar com o pessoal o link da minha. É bem fácil, é mariocal.com.br/shop e você pode usar o cupom. Eu digitei errado aí, que foi com uma vírgula a mais. Você pode usar o cupom CCXP21 para ganhar desconto. Eu não consigo digitar aqui no chat, mas eu mandei para você aí. Tá. Tá aqui o link da loja do Lucão. Aí você encontra o Monstruário tanto na dele quanto na minha, né? E você pode completar a sua coleção por lá. Bom, era basicamente isso que a gente tinha para falar para vocês. Aguardem 2022 que vai ter bastante coisa legal do Monstruário. Vai ser um prazer contar com o apoio de vocês de qualquer forma. Então, se der para assinar o nosso clubinho vai ser da hora. Se der para apoiar o Catarse vai ser lindo. Se for só o apoio comprando o quadrinho quando sair também maravilhoso. O mais importante é que vocês gostam do quadrinho, gostam do nosso trabalho e dão essa força para a gente continuar. Muito mais importante do que vocês imaginam. Ter o apoio dos leitores aí, né? E ter esse investimento emocional de vocês também no nosso quadrinho. É isso aí. Lucão, palavras finais? Galera, obrigado de estarem aí nesse domingão à tarde, ouvindo a gente. É sempre uma satisfação ouvir vocês falando sobre nossa obra, que a gente faz com tanto carinho. Ano que vem, tomara que dê certo nesse financiamento recorrente, Catarse, tudo, que a gente consiga produzir coisas.
E se der muito certo mesmo, eu nem falei com o Mário, vou falar agora, eu estava pensando umas ideias de monstros e pandemia, sabe? Acho que tem umas coisas bem legais aí de que monstro será que surge um monstro com pandemia? Qual é que é disso? Mas daí a gente conversa depois. E galera, muito obrigado. E qualquer dúvida, escreva lá para mim, para o Mário. Dá um feedback sempre para a gente, que a gente adora. É isso aí. Obrigadão pela presença, galera. Vocês são muito, muito queridos, assim, de apoiar a gente em todos os eventos e tudo mais. Valeu demais. Se cuidem aí para a pandemia, se cuidem da saúde mental de vocês, cuidem da saúde física. Leiam muito quadrinho brasileiro. Apoia a galera, apoia o Catarse, apoia o Monstruário. E a gente é extremamente acessível e gosta de trocar ideia. Vocês já viram que a gente fala muito, né? Então, qualquer coisa, manda uma DM pra gente, manda um e-mail e a gente vai trocando uma ideia por lá também. Acho que é isso, né? Vamos encerrando então, Lucão. Valeu, gente. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Se cuidem aí. Tchau, tchau. Então, são novidades bem legais para o Monstruário, né? Eu tô realmente empolgado para 2022 começar a trabalhar nesses projetos e a gente, claro, vai contar com o apoio de vocês, nossos leitores, para ajudar a gente a tornar esses projetos realidade. Obrigado por terem assistido o vídeo, espero que tenham curtido o bate-papo. Deixa seu comentário aí embaixo e pega na descrição do vídeo o link para você comprar os seus exemplares do Monstruário, caso você ainda não tenha. A gente se vê no próximo vídeo. Se cuidem por aí, fiquem bem, mantenham-se criativos e apaixonados. Um grande abraço e tchau! Corta!